Olá a todos e todas, eu sou o Davidson Viana, aqui de novo com vocês, professor da Universidade Federal do Paraná, e hoje vamos conversar sobre autismo. Pois é, vamos lá dividir aqui uma apresentação com vocês. Autismo. Gente, opa, fugiu aqui, só um minuto. Cadê aqui a minha apresentação? Aí, pronto. Aí. Sim, a minha apresentação é autista, fugiu. Bem, gente, a gente sabe que tanto a criança quanto o adolescente, a gente tem que ter um olhar, se no adulto isso é importante, ter um olhar contextual do o problema, com a criança e adolescente isso é mais importante ainda, né? Então, mais é do que eu dizer que o adolescente tem, ou a criança tem um problema, eu identificar o problema, mas eu considerar que este problema tem expressões, sim, diferentes. E se eu passo para a família que esse problema é uma deficiência apenas, eu estou, sim, culpabilizando o sujeito por aquele problema, estou esquecendo de enxergar outros elementos que podem muitas vezes é melhorar aquele problema, sim, aquela questão. Em relação ao transtorno do espectro autista, uma vez feita essa introdução, então, o que é o transtorno do espectro autista? E por que eu falo em espectro? Aí lembra que na primeira aula eu falei para vocês que a partir do DSM-5, né, se começou a ter um olhar menos categorial, né? Aqui é o autismo, aqui não é, para ter um olhar mais de contínuo do problema de saúde mental. Com que intuito? O intuito original não era diagnosticar mais crianças. Não, o intuito original é fazer identificações mais precoces de crianças que têm problemas para ter uma ação multiprofissional, né, uma ação pedagógica, clínica, psicológica, terapêutica, ocupacional, de estímulo para esta criança e adolescente. Porque quanto mais cedo você tem essa intervenção, sim, é multiprofissional, o fomento de aprendizados a lidar com essa questão, o trabalho com a família de aceitação, quanto mais cedo você tem essa intervenção, melhores são os resultados. Então, é por isso que a gente tem esta denominação nova, que são os transtornos do espectro autista. E eles são distúrbios, que está escrito aqui, né, caracterizados por uma deficiência na interação e comunicação social, em padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular. Então, é essa tríade que compõe o diagnóstico de autismo. Os sintomas eles começam cedo. O diagnóstico ele é história clínica, observação, não tem exame laboratorial nenhum para fazer esse diagnóstico, aí como todos que a gente viu até aqui, né? E é isso que é interessante, né? Veja esse artigo de 2017, eu acho, que ele aponta que mesmo o autismo, que tem um componente genético claro, né? Os fatores que são preditores de um melhor prognóstico ou não, ou seja, a sua evolução, ela tem uma forte carga e interdependência dos aspectos familiares, culturais, econômicos e sociais, ao ponto de você é você conseguir diferenciar, inclusive, crianças que não desenvolveram tanto
uma sintomatologia sim, é menos grave assim do autismo. Então, o autismo ele não é apenas de etiologia genética, apesar de que, né, tudo é genético, mas o seu desenvolvimento tem uma carga de determinantes sim, sociais, culturais e familiares fortes. Bem, ainda em relação às características do autismo, eu falei para vocês sim, as principais características, que então são os déficits persistentes na comunicação e na interação social. E aí esse déficit sim, é o déficit tanto do olhar, né? Então a criança autista tem um olhar evitativo, não te responde, sim, olha para baixo, tem dificuldade para se comunicar, a fala mesmo, e não apenas a fala, mas na expressão, no dizer o que quer. Além disso, você tem padrões repetitivos de comportamento, interesses e atividades. É aquela criança que fica com uma tampinha de garrafa se rodando o tempo todo, com apenas um brinquedo se mexendo, mexendo a hélice. Inclusive, assim, nos quadros mais clássicos, né, uma fixação mesmo até por objetos que rodam, com padrões bem repetitivos, ou movimentos de corpo, né? O balanceio sim é do corpo para frente e para trás. Essas duas principais características elas têm que estar presentes e elas devem ser graves o suficiente para prejudicar a capacidade da criança de conviver na casa, na escola ou em outras situações. Além disso, é importante que esse tipo de manifestação seja esperado, né? Ou seja, se não seja esperado para o nível de desenvolvimento da criança. Isso é importante porque a gente hoje exige que as crianças saibam inglês com 3 anos de idade, né? Então, o fato de não saber falar inglês aos 3 anos de idade não é um problema de comunicação. Parece bobo eu falar isso, mas é muito importante que eu tenho que comparar. E eu tenho que saber, né? Então, qual é o desenvolvimento, sim, é neuropsicomotor, mas também psicológico e de interação social da criança. Sim, esses déficits de comunicação e interações sociais, eles incluem estes elementos que eu destaco aqui. A incapacidade de iniciar ou responder a conversas, dificuldade de interpretar a linguagem corporal, gesto, expressão de outras pessoas, redução do contato visual, esse é importante. Sim, é déficit de estabelecer amizades, de ajustar o comportamento a situações diferentes. Mas vejam por exemplo, muitas crianças têm essa dificuldade de estabelecer amizades, algumas ficam mais no canto, sim, tem dificuldade, sim, de sair da rotina. Então, por isso que às vezes o diagnóstico não é muito, sim, é muito fácil, porque você tem que se perguntar ao mesmo tempo, isso é esperado para idade ou não? É claro que quando esse tipo de comportamento está interferindo muito, sim, tanto em casa quanto na escola, a suspeita ela é mais evidente, né? Mas quando é sutil, a gente tem que observar. Por isso que é importante a gente, como médico, se a gente fazer um segmento próximo de uma criança que está com suspeita de autismo. Claro, não demorar muito para fazer o diagnóstico, dizer, ó, parece que sim um quadro do transtorno do espectro autista, e sim, mas para isso eu preciso conhecer a história e ter proximidade com a família.
Em relação aos padrões repetitivos e restritivos, é comum a gente ter, por exemplo, agitar de mãos, estalar de dedos, ficar se mexendo, repetir frases, né? Alinhar brinquedos, né? Colocar os carrinhos assim, ficar sim, 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 com a mesma frase, sim, é frase sempre. A adesão inflexível a rotinas ou rituais, né? Então, ter sempre, tem que ser sempre do mesmo jeito. Veja que isso também é como em criança, né? As crianças têm rituais, sim, eles têm que, algumas crianças, arrumar o brinquedo sempre da mesma maneira. Mas a grande questão é que essa adesão é inflexível. Se você tira essa criança, ou ela não pode fazer isso, ela fica ansiosa, e aí os movimentos eles pioram, ela pode ficar agitada e agressiva, né? Você tem preocupação com instrumento, com elementos específicos, né? Isso aqui eu já falei. Algumas crianças têm uma reação exagerada, uma falta de reação a estímulos sensoriais, e uma parte dessas crianças se autoagridem. Então, se tem uma criança, né, se autoagredindo, a gente tem que sempre sim, suspeitar. Claro, tem a questão da violência doméstica, mas também é possível que seja autismo, né? Então, aqui está isso que eu falei para vocês sobre o diagnóstico categorial. Então, hoje a gente tem o transtorno, né, do espectro autista, que acaba abarcando uma quantidade sim, maior de crianças do que no diagnóstico anterior, mas isso é proposital para identificar mais crianças que, que podem ter essa dificuldade. E identificar não é para, né, eu não estou identificando uma doença para eu dar um tratamento medicamentoso, de novo, eu volto a repetir aqui, mas de uma criança que precisa de atenção, que precisa de fonoterapia, que precisa de terapia comportamental, precisa de terapia ocupacional, né? Então, o tratamento para o transtorno do espectro autista, ele é multidisciplinar, com aprendizado, né? Então, a gente vai ensinar a crianças com abordagens baseadas em comportamentos que encorajem a interação, a compreensão, sim, é da comunicação, e ao mesmo tempo lidar com a família, né? Sim, lidar com as expectativas, sim, é da família que queriam ter um filho normal, entre aspas, de como eu lido com isso, as estratégias que eu crio no dia a dia para diminuir a ansiedade relacionada a toda essa sintomatologia, né? Então, a terapia da fala e linguagem tem que começar cedo. Fisioterapia e terapia ocupacional também. Tratamento medicamentoso apenas, raramente. Então, até indicado que não, que não seja a primeira aposta, porque você apenas vai amenizar alguns sintomas. E ainda assim, como a criança, né, você às vezes faz essa identificação com a criança, 3, 4, 5, 6 anos, os efeitos colaterais do uso de psicofármacos são muito maiores do que o seu uso. Então, o tratamento medicamentoso, sim, deve ficar ali. A criança extremamente agitada, que se morde o tempo todo, etc. Aí, talvez, para este caso muito extremo, seja indicado um tratamento medicamentoso. Mas, em 98% das vezes, não, né? O tratamento, sim, é multidisciplinar, que a gente conversou aqui. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.